Hoje nós estamos aqui com o nosso HQC Cast, mais um novo episódio. Temos a honra de receber o pastor Ávila aqui conosco. E lembrando que a HQC, Homens que Choram, né? Homens que Choram. Pastor Ávila. Pastor Ávila eu conheci ele há muitos anos. Homem de Deus, pastor da igreja IBAF, Igreja Batista Apostólica Filadélfia. Bem-vindo, pastor Ávila. Muito obrigado, meus irmãos. Amém. Pastor Ávila, conta pra nós aí, quem é o pastor Ávila? Meu nome é José Carlos Ávila, sou filho amado de Deus. Amém. Esposo de Rose, pai de Natan, Maria e Sophie, formado em bacharel em teologia pela Faculdade Batista de Campinas, no interior de São Paulo, e pastor da IBAF aqui em Palmas, e também mentor da Associação Sempre Viva, que é sempre bom aproveitar a oportunidade de todos que estão nos assistindo para divulgar a Associação Sempre Viva, que é a cereja do bolo do nosso ministério aqui de Palmas. A gente tem muito orgulho dessa associação que atende mais de 80 famílias, né, semanalmente. Coisa boa. Pastor, qual é o fator que tem levado as famílias a se desestruturar nesse seu convívio com as famílias? O que você tem observado que tem desestruturado as famílias? Bom, eu gostaria de iniciar ali pelo Gênesis, né? Porque quando a gente vai buscar o princípio de alguma coisa, sempre vamos recorrer ao Gênesis, que é o livro dos princípios. Ali no Gênesis fala o quê? Primeira sentença, frase, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim, do hebraico. Quando Deus cria, Deus não cria apenas o mundo. Deus constitui dezenas, centenas de padrões, construções, e ali vai. Deus vai fazer os animais, Deus vai fazer o meio ambiente, Deus vai fazer o sistema de tempo que a gente conhece, e Deus vai também ali iniciar o primeiro núcleo da família, né? E a gente fala que a família é um projeto de Deus, mas na verdade a família é um princípio de Deus, porque quando Deus estabelece todas as coisas, Deus fala, olha, eu vou separar a luz das trevas, eu vou separar o bem do mal, eu vou separar o que é bom do que é ruim, o que é certo do que é errado, e ele vai então estabelecendo todos os seus princípios, e no meio disso ele fala, não é bom que o homem esteja só. E ali naquela sentença de Deus, ele está criando ali o núcleo da família, né? Então, quando a gente pensa o que está atrapalhando a família, é justamente o inimigo utilizando de todos os seus artifícios para ir contra um princípio de Deus, um propósito de Deus, que é a família. Aí vai utilizar a mídia, vai utilizar os vícios, vai utilizar relacionamentos tóxicos, e a gente vai discorrer muitos temas aqui que poderiam ser relevantes para a gente tentar entender isso. Mas o principal é, Deus tem um propósito com a família, Deus tem um princípio com o núcleo familiar, e nós temos um inimigo tentando destruir isso, né? Então, a partir disso, nós vamos lançar mão de diferentes situações, né? Relacionamentos, enfim, relacionamentos abusivos que tem muito dentro dos núcleos familiares. E assim a gente vai tentando achar, né? E nós, como pastores, a gente lida com isso todos os dias, né, pastor? Nos nossos gabinetes, conversando com as pessoas, as mais diferentes situações que o inimigo usa para tentar destruir esse projeto, esse princípio de Deus, que é a família. Pastor Ávila, e nesse contexto aí, qual a importância do pai, da figura do pai, para a formação do caráter dos filhos? Sim. Voltamos lá ao princípio quando Deus criou. Quando Deus criou todas as coisas, Deus foi colocando, imprimindo da sua essência em tudo que ele foi criando. E quando Deus criou a figura de Adão, Deus criou a figura de Adão baseado nele, Deus. Então o homem, ele é um reflexo da paternidade de Deus. Então, quando nós somos pais aqui na Terra, nós estamos refletindo essa paternidade espiritual, quando Deus nos criou. Quando essa paternidade, ou essa figura do homem, do pai, ela de alguma forma não está clara, então a gente fica sem ter uma ideia de quem é Deus, claramente. Porque nós somos esse reflexo, esse estereótipo de quem é Deus, né? E as famílias estão aí sofrendo isso. Você pega muitas vezes o documento, né, das pessoas, não tem
quem que é o pai. Só está lá a presença do nome da mãe. Sim. Olha o quanto isso daí não causa de problema numa sociedade, né? Você não ter identificação ali num documento de nascimento daquela pessoa, de quem é o pai dessa pessoa. E a sociedade, então, vai ficando sem referências. Uma sociedade sem referências, ela, então, está entregue à ruína, né? Quando a gente vê, você que está nos ouvindo aí, o próprio Deus, ele afirmando para o filho dele, tu és o meu filho amado, Sim. em quem eu tenho alegria. Então isso quer dizer que para nós pais nós temos que afirmar, né, Frank? É Os verdade. nossos filhos, que nós os amamos. Constantemente, né? A gente tem discutido muito isso, inclusive a gente teve um encontro agora, esse final de semana, com os adolescentes, e foi algo tremendo, conseguimos batizar ali 16 adolescentes, mais uma adolescente que quis reafirmar seu compromisso e batizar novamente, então ao total foram 17 adolescentes sendo batizados, e assim, não tem alegria maior, acho que para um pai de ver o seu filho entregando a sua vida para Jesus. E eu acredito que o que nós precisamos mesmo nos dias de hoje é estar dando essa identidade para os nossos filhos, né? Exatamente como o senhor falou, da paternidade de Deus, começa nele, né? Porque como é que o senhor vê essa questão dos pais se comportando dessa forma, ausentando-se, como se diz assim, abrindo mão dessa sua responsabilidade, desse seu compromisso, né? E de que forma que o senhor vê esse distanciamento das pessoas de Deus? Você acha que isso tem influenciado diretamente ou não nas pessoas quanto à paternidade de Deus nas suas vidas? Sim. Aqui foi citado, né, João 21, que a gente chama teologicamente de oração sacerdotal, mas na verdade é uma carta de amor de Jesus ao Pai, né? Por diversas vezes ele fala que o Senhor os ame da mesma forma com que eu me sinto amado, né? Então você vê ali que o relacionamento de Jesus com Deus, relacionamento paternal, foi o que marcou o ministério de Jesus. E quando a gente traz isso para os nossos dias, para a nossa realidade, o que a gente percebe? Pais distantes, que nem foi falado. O pai quer educar o filho, ou quer caminhar com o filho até ele ter 7, 8 anos de idade. Depois ele fala, não, agora você se vira, e não é a hora que ele mais precisa estar próximo. Quando começa a ser formada o caráter, começa a ser formado os princípios na vida daquela criança, já barra adolescente, barra jovem, e aquele momento que o pai precisa estar ali presente, não é fácil. Eu sou pai, já passei já por esse processo 3, estou passando assim pelo último, né? Que a menina mais nova minha tem 14 para 15 anos, e é o momento em que os filhos, até querendo dar aquele primeiro voo, começam a criar uma asinha, e aí eles querem meio se distanciar da gente. Se a gente permitir isso, eles começam a fazer voo solo, e é o momento que mais os pais precisam estar próximos. Os pais precisam ter um senso também de humildade, porque eu vejo, pastor e Frank, que muitas vezes os pais são orgulhosos. Muitas vezes, nesse período entre os 12 e os 17 anos, o adolescente, o jovenzinho, ele fica muito impetuoso, então ele quer afrontar, ele é uma disputa meio assim de poder também, né, de espaço, ele quer se reafirmar, e os pais muitas vezes fazem o quê? Ah, não, deixa ele está se achando, então deixa ele no canto dele, da no espaço, idade, né? É da idade, vai passar nada, você tem que entrar, você tem que muitas vezes ser humilde, de pedir perdão e de se sujeitar, entrar dentro do universo deles, para poder falar assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, sou seu amigo, não estou aqui para te atrapalhar. E nós temos uma situação que é ainda mais agravante, ao meu ver, que é aquela história de que filho de pastor sempre vai desvirtuar. É verdade. E eu fico muito feliz de ver o meu menino, né? Você conhece o menino? 20 e poucos anos, Natan. 1,80 m. Mas para nós nunca vai deixar de ser menino, né? Você vê o Natan pregando na frente dos jovens, você vê a Maria também, que é a minha do meio, envolvida com o Ministério de Crianças, apaixonados por Jesus, a minha menorzinha já mexendo com a mídia da igreja. Então você vê que ali é um reflexo de uma família, que não é uma família perfeita, porque isso é uma utopia, não existe, mas é uma família que se preocupou em colar neles, em falar, não, a gente vai deixar vocês ter o espaço de vocês, mas dentro desse espaço vai caber o pai, vai caber a mãe, vamos caminhar junto, uma área vamos crescer protegida, junto, né? Porque a gente precisa ter essa consciência, que é o momento mais crucial da vida deles.
de decisões, eles precisam ter essa referência bem falada. Você imagina um pai, uma mãe que fala, não, já vim até aqui, daqui para frente eles... Não, gente, eles vão precisar de nós até a gente estar vivo, de diferentes formas. Exatamente. Mas vão precisar ter um apoio, né, a presença de um pai e de uma mãe. Então, Como o pastor importante. falou, né? A presença nossa ali. Ai daqueles, né? Que bom aqueles, vamos dizer assim, ai daqueles não, mas que bom aqueles que tiveram os pais até os 7, 8 anos, como o senhor Sim, falou. Porque muitos verdade. nós pegamos ali, por exemplo, que no momento do batismo, um momento tão crucial, de uma decisão tão importante na vida de um cristão, né? Tá entregando a sua vida para Jesus e ter a ausência de um pai e de uma mãe ali, como nós fizemos o batismo ali, que foi, né, pastor? Exatamente. Estou segurando aqui para não chorar, mas aqui nós estamos aqui para isso, homens que choram. Sim. E é isso que o senhor falou a respeito da gente estar presente, principalmente nessa faixa etária da adolescência. A gente trabalha muito com adolescentes, é o meu ministério, desde criança eu trabalho com o Ministério de Crianças e Adolescentes, e a gente tem ouvido muito isso, né? Já criou-se esse jargão de que os filhos mais abençoados, né, são os filhos de pastores, né? Sim. Porque acredito que muitas vezes os pastores da nossa época, eles assumiram de tanto empenho o ministério, que muitas vezes esqueceu o ministério principal, que é a família. Sim. Né? Então nós temos tentado trabalhar isso, né, pastor? Exatamente. Que o primeiro ministério de um homem é a sua família. É a sua né? casa. A Né? gente tem que sem cuidar primeiro da sua casa, até porque tem base bíblica, né? Sim, Aquele que não vários. cuida da casa, deixa sua casa ali ao léu. Como é que vai poder cuidar de alguém se não cuida nem da sua própria casa, não administra nem Exato. sua própria casa? E vocês falar que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o incrédulo e negou a fé. É. Olha que coisa É. séria. Não, né? na Está palavra. na Bíblia. Ou também está escrito que aquele que está com algum problema com a sua esposa, a sua oração não é ouvida. Que coisa Você séria. vê como né? essas coisas Yeah. de relacionamento familiar, elas interferem diretamente na vida espiritual da pessoa e verdade. barra a igreja. Né, E são ministério. versículos poucos conhecidos, né? Sim. né? Muitas vezes a gente só vai só atrás das promessas, só atrás das bênçãos e esquece ali que a Bíblia realmente é o nosso manual e ali ela traz todo esse embasamento para que o homem possa se fortalecer. E aqui, HQC, Homem que Chora, pastor Ávila, nós estamos exatamente tentando ajudar esse homem, né? Saber que ele, como nas palavras do Senhor, ele pode chorar, ele pode pedir desculpa para um filho, né? Quebrar Sim, esse orgulho, pode. porque isso é do homem, né? Esse orgulho, essa de querer ser o, né, de prepotente ali, de estar ali acima da verdade, de achar que é o dono da verdade. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, trazer esse bate-papo para que os homens possam ver que nós, que nos quebrantamos, que pedimos perdão para os nossos filhos, não somos perfeitos, Sim. como bem disse o pastor Ávila, mas a gente está construindo uma família, né, de uma forma a agradar ao Pai. Né, e temos obtido sucesso, como eu obtive agora de ter a oportunidade de batizar o meu próprio filho e tá tendo ele aí também junto, ajudando com os adolescentes. Né? Os meus menorzinhos, eu tenho um casal de gêmeos de 6 aninhos agora. Né? O Benício, que é o irmãozinho gêmeo da Beatriz, ele fala para todo mundo que você quer ser quando crescer? Eu vou ser cantor de Deus. Inclusive a professora dele me chamou na semana passada, falou assim, nossa, que lindo, eu fui falar com seus filhos e o Benício falou que quer ser cantor de Deus e a Beatriz falou que quer ser pastora. E ela nunca tinha falado que queria ser pastora. Ela sempre fala, né, eu vou ser médica, eu vou ser cantora, eu vou ser não sei o que, tal, mas pastora ela nunca tinha falado. Né, e tá chegando próximo a nossa ordenação de pastores agora, dia 13 de... E aí acho que ela tá convivendo com isso, né, e vendo, ela fala assim, é isso que eu quero para mim. Nós nunca falamos isso para ela, né. Então assim, acho que para um pai, acho que não tem valor que possa expressar o valor maior do que a gente vê os nossos filhos conhecendo Jesus pelo que ele é, né? Não pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer e querer isso para eles, né? Sem dúvida. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Né? Amém. Teve uma época que uma pessoa lá de dentro da igreja mesmo, ela questionou uma forma com que eu e a minha esposa, a pastora Rose, tratamos os nossos filhos, porque de tempos em tempos, assim, você tá com eles pequenos, eles já grandes, a gente abraça, a gente impõe a mão, fala,
você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é separado, você é escolhido. E a gente faz isso aí assim naturalmente, sem Sim. ser uma forçação de barra. E uma pessoa chegou e falou assim, eu acho muito errado isso, pastor, que você faz. Falou assim, errado? Como assim? Você meio que está manipulando a cabeça deles para futuramente eles serem pastores. Né? Eu falei, olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A bênção de Deus, ela tem que ser proferida. Amém. A nossa boca, ela é um instrumento profético. Sim. Então, você tem que abraçar seus filhos, você tem que fazer carinho neles e ao mesmo tempo que você estiver fazendo carinho, você vai profetizar sobre eles. Porque isso não é manipular, isso não é induzir, isso não é interferir no que eles vão ser. Não, eles têm que escolher naturalmente o que eles vão ser. Não, eles podem ser o que eles quiserem, né? Sim. Natan já está se formando, educação física, Maria vai ser psicóloga, está já no 3º ano, mas independente da profissão, independente do que eles vão ser no ganha-pão deles, homens e mulheres de Deus, profetas dessa geração. Amém. E isso é nossa responsabilidade profetizar. Isso não é manipulação, isso é exercício de autoridade. E é cumprir a palavra, né, pastor? Porque Deus fala na sua palavra aonde ele irá nos colocar. Sim. Uns diante de governadores, outros diante Sim. de reis. E para chegar nesse lugar nós precisamos de nos capacitar. Agora, nós vamos falar o que para os nossos filhos? Você não vai ser nada, você é um sem futuro. Que é o que essa geração ouviu. Ouvem. Né? Exatamente. Você nunca vai conseguir fazer um casamento bom, você não tem jeito, nós vamos falar isso, não, nós vamos quebrar isso. Inclusive, Exatamente. quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa, pastor, que muitos desses adolescentes jovens não estão com a figura paterna e nós acabamos assumindo os Verdade. líderes e pastores acabam sendo um step paterno. Exatamente. Ali, espiritual, fazendo esse miolo aí, esse meio campo, de onde tem uma ausência da figura paterna ali. Eu acredito que isso é tão importante, como eu perguntei para o senhor anteriormente, como que o comportamento desses pais que amaldiçoam, né, ou que são ausentes, Sim. afasta eles de Deus e Deus nos coloca na vida deles para que nós possamos mostrar para eles Sim. que há um pai que não rejeita exemplo, eles, que há um pai diferente, né? Eu acho que essa é a missão nossa e assim, é o que a gente tem feito, eu e minha esposa, é abraçado eles e falado assim, ainda que o seu pai, a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Sim. Né? Então, criar essa identidade para eles que eles saibam que o pai lá em cima, o pai paterno, ele não está só lá em cima, ele está aqui no nosso meio e que ele ama ele e que ele, ainda que foi ausentado a figura paterna dele, o pai é diferente. Sim. Né? Nosso Deus é diferente. E a maior representatividade de Deus na terra são os pais. Os pais. Amém? O versículo que diz que nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Como é que o senhor interpreta isso nos dias atuais, pastor Ávila? Sim. O pastor tinha me enviado, né, esse texto para a gente poder meditar juntos aqui. E ele vem a reboque de muitos textos que são de referência escatológica, e Joel também fala, né, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né, sobre meus servos e servas. Então são textos que vão fazer uma referência ao quê? Aos últimos dias em que o espírito do anticristo, que já está na terra, pode ser que o anticristo não esteja ainda, mas o espírito do anticristo já está na terra. Exatamente. Trabalhando. E ele vai chegar a um momento, um ápice, né? Que o anticristo vai estar dominando todas as coisas. E, comitantemente a isso, o Espírito de Deus vai se revelando. Sim. Porque vai ser um afunilamento escatológico, teológico, sim, enfim, exatamente. Né, de todos os acontecimentos. Então, conforme o inimigo vai ganhando espaço, o Espírito de Deus também vai entrando. Amém. E aí, entre esses textos começam a fazer sentido. Por quê? Porque quando a operação da iniquidade estiver no seu ápice, também nós vamos ver a operação da graça, dos milagres, Amém. Das bênçãos de Deus numa proporção igual e maior. Sim. E aí vai entrar o quê? Os servos tendo, os velhos tendo sonhos, né? Um velho não sonha mais, mas vai sonhar. Vai voltar a sonhar. Os jovens que não têm visão, que são muito imediatistas, vão ter visões. E aí o quê? Vai converter o coração, as gerações... Esse abismo geracional vai desaparecer, Sim. Porque a graça de Deus vai unir todos nesse exército para o desfecho de todas as coisas. Então, esse texto diz respeito a justamente esse inclinar de corações que é necessário para a gente caminhar, porque o reino
não pode ser feito isoladamente. Exatamente. Né? Aquilo que estava sendo falado, porque muitos pastores abraçaram aí o ministério e as mulheres todas machucadas de alma, os filhos afastados porque vê uma mãe chorando, vê um pai sendo muitas vezes esgotado dentro da estrutura de uma igreja, num processo eclesiológico. Exatamente. E aí os filhos se desviam, eu não quero isso para mim, para minha mãe. Eu já atendi muitos filhos de pastores falando, pastor, eu cansei de ver minha mãe chorando, não quero mais isso. E sem se falar também na cobrança da própria igreja, né? Sim. Nós temos um próprio exemplo aqui, né? No nosso episódio, a gente entrevistando o pastor Manuel, ele relata o exemplo pessoal dele da própria filha, né? Exatamente. Onde ela relata que eu não quero ser pastor, né, pastor? Não, eu quero ganhar muito dinheiro e ajudar os pastores. Mas ser tem pastor. essa mentalidade. Quando minha filha tinha 6 anos, ela estava correndo na igreja, né? Aí uma irmã falou assim, para de correr, você é filha do pastor. Aí ela falou assim, eu sou apenas uma criança, 6 anos de idade. Certinho. Aconteceu comigo também muitas situações dessas, de chegarem aos meus filhos e falarem essas frases assim, que são geradas no inferno, né? Sim. Ah, mas é uma pessoa crente ali da igreja que falou, mas não importa. Exato. A origem dessas frases são no inferno, para poderem fazer com que os nossos filhos se sintam estereotipados, se sintam discriminados, se sintam diferentes. Então, eles, na mais tenra idade, ouvem essas frases. Eu lembro que uma vez aconteceu isso e eu estava perto. E a irmã chamou o Natan e falou assim, você é pastorzinho, você é filho da... Você é pastorzinho. Aí o Natan ia saindo, eu falei, não, vem cá, meu filho. Eu falei, minha irmã, deixa eu falar uma coisa, pessoal, não faça mais isso. Sim. Ah, pastor, não faça isso. Eu nunca me dirigi a um filho seu para corrigir ele. Eu não admito que você se dirija a um filho meu para corrigir ele. Não faça isso. Em nome de Jesus, te peço com amor. Essa irmã está conosco até hoje, não escandalizou, não ficou aborrecida nem nada, mas ela precisou ser corrigida. Por quê? Porque nós temos a prerrogativa de ensinar o povo, mas você nunca chegou para um filho, nem eu, nem você, Jamais. chegou para um filho e tirou a autoridade de um pai, ou corrigiu ele. Verdade. Nós nunca fizemos isso. Então nós não podemos dar o direito da membresia fazer isso conosco, com os nossos filhos. Porque vão entrar numa seara que depois vai causar muitos problemas e muitas vezes irreparáveis, né? Mas isso só é percebido por aqueles pais que se fazem presentes. Porque se você não estivesse presente, você não teria nem ficado sabendo desse episódio. É verdade. Então nós temos que cuidar do corpo, mas nunca esquecer do nosso principal ministério, que é a nossa família. Ali nós temos que começar dali e protegê-los, com unhas e dentes mesmo, né? E como o senhor fez, sem perder a irmã, o senhor foi lá e corrigiu ela em amor, falou, olha, né, deixa que ele tem pai, tem mãe, para ser educado. O nosso tempo está acabando, gostaria de convidá-lo para um próximo episódio aí, que a gente pudesse prolongar essa conversa. Pastor Emanuel aí coração nosso, meu amado. Hora que vocês quiserem, ele tem um compromisso agora, ele vai ter que sair, você também já avisou que tinha um compromisso, então assim, infelizmente, né, nós estamos encerrando agora. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para esses homens que estão ausentes ou que estão presentes, mas não sabem como agir, ou está percebendo agora essa deficiência nas suas famílias, né? Dá uma palavra de alento para eles, um recurso que a gente tem utilizado nas igrejas, né? E essa é uma mensagem final aí, e a gente continua esse bate-papo num outro episódio. Amém. O que eu tenho para falar é a coisa mais simples do mundo. Não desista da sua família. Aleluia. Basicamente é isso. Porque diante das dificuldades, muitas vezes a gente começa a terceirizar, né? Eu vou levar isso aqui para um psicólogo, nada contra, todos esses profissionais estão aí para nos ajudar, mas não terceirize a autoridade sobre a tua casa, não desista, não jogue a toalha, né, que é um termo do boxe, né? Não desista do seu casamento, não desista da educação dos teus filhos, não desista de ser amigo dos teus filhos, não desista do ministério, não desista de nada que Deus colocou no teu coração. O Senhor te dará forças, eu creio, te dará estratégias. Uma conversa dessa é uma ferramenta, é uma estratégia que Deus já levanta para nos ajudar, e continue firme. E o Senhor tem
respostas e bênçãos para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. É isso aí, nós encerramos aqui mais um HQC Cast. Eu acredito que você, homem, assim como nós, tem as suas mazelas, tem as suas dores, tem as suas dificuldades, mas junto com esse podcast você vai poder estar ouvindo experiências como essa e estar se reerguendo, se alimentando e achando uma direção e um caminho. E esteja com a gente no nosso próximo episódio. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. gente. Obrigado, Fique pastor com Deus. Ávila. Amém. Eu que agradeço.